Seja muito bem-vindo a mais um De Professor para Professor, e eu quero falar hoje que cantor não é professor de canto. Da mesma forma que fonoaudiólogo também não é professor de canto. Vamos entender isso melhor, tá bom? Por que cantor não é um professor de canto e por que o fonoaudiólogo também não é um professor de canto? Primeiro de tudo, básico, pela formação deles. Isso não significa que um cantor ou um fonoaudiólogo não possa dar aula de canto, mas vamos entender isso na prática? Olha só, quando um cantor ele se propõe a cantar, quando ele se propõe ser um artista, todo o foco dele, todo o objetivo dele está na sua própria formação. Desenvolver o seu lado artístico, desenvolver o seu lado social, desenvolver o seu lado vocal, toda essa área humana é necessária para que esse artista se desenvolva, inclusive vocalmente. Agora, não significa que enquanto esse cantor ele está estudando, ele está praticando, ele está buscando conhecimento, ele está muito envolvido com a prática do ensino. E aqui é que mora o grande X da questão. O cantor ele está focado em desenvolver a própria voz, em desenvolver a qualidade vocal, em desenvolver o instrumento vocal dele. Ele não está preocupado o que está por trás daquilo, por que o professor me passou o exercício X e não o exercício Y, o que está mexendo na minha laringe, o que tem a ver com a ressonância, com a acústica da minha voz, o que tem a ver com o aspecto intelectual, psicológico, perceptivo do que está acontecendo com o meu corpo. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em desenvolver a própria voz para executar suas músicas, para executar o seu repertório, para cantar bonito, para se comunicar com o público. Com esse conhecimento, ele tem capacidade de dar aula de canto? Sim. Isso é muito legal, é o que a gente chama de conhecimento empírico. Ele tem uma experiência e ele pode passar essa experiência para as outras pessoas. Isso não significa que tudo que ele sabe, tudo que deu certo para ele, vai funcionar nos outros alunos. E é aí que está o problema. Eu vejo um monte de cantor, principalmente os cantores gospel, e alguns, inclusive, que eu já fiz aula pessoalmente, eu posso falar aqui. Às vezes o cara ele canta lindamente, o professor canta lindamente, aquele cantor é maravilhoso, mas aí você vai fazer aula com ele e fala, deu ruim, porque a pessoa não sabe dar aula de canto, ela sabe apenas explicar coisas que funcionaram para ela, na voz dela. Isso não significa que vai funcionar com você. Então a gente tem que ficar sempre atento com essa questão, será que eu estou fazendo aula com alguém que realmente sabe o que está fazendo, sabe o que está cuidando da minha voz? Ou será que eu só estou fazendo aula com essa pessoa porque ele é o bambambam, famosinho, conhecido, e eu sou fã e eu quero ficar aqui perto dessa pessoa? Então a gente tem que entender melhor esse aspecto, tá bom? Mesma coisa é com o fonoaudiólogo. Se o fonoaudiólogo já tem um conhecimento musical, ele já tem uma experiência com essa coisa do canto, com essa coisa de ensinar, ele já era professor antes e depois vai se formar como fonoaudiólogo, eu acho super legal, porque uma coisa complementa o outro. Mas a gente precisa entender que a faculdade de fonoaudiologia, a formação, a graduação em fonoaudiologia, ela não é específica e apenas para voz, para canto. Inclusive, a faculdade de fonoaudiologia não forma ninguém para canto, para voz cantada. Ela forma para voz falada. E a fonoaudiologia é um campo de trabalho gigantesco, não é só voz. É deglutição, é audição, tem um monte de outras áreas que compõem a graduação em fonoaudiologia, tanto que a maioria dos cursos de graduação que nós temos no Brasil, eles têm apenas um semestre, 6 meses falando sobre voz, e nem a voz cantada, é voz falada, tá bom? Então ficar apenas acreditando que o fonoaudiólogo, nossa, vai ser, mas tem a fonoaudióloga bambambam, bababá, bibibi, que é fantástica, maravilhosa. Tem algumas que são mesmo, tem alguns profissionais que são maravilhosos. Eu também já fiz aula com alguns assim, já fiz aulas com alguns que também não deu bom,
Tá bom? Mas a gente precisa aprender que fazer aula de canto com o fonoaudiólogo, na sua maioria, não estou generalizando, não é fazer aula de canto. É apenas fazer alguns exercícios, como se você estivesse fazendo uma terapia de voz. Não é aula de canto. Você não vai cuidar dos ajustes estéticos, muitas vezes, você não vai conseguir desenvolver a sua própria percepção musical como um todo, não está ligado à interpretação da música, está ligado apenas a fazer exercícios técnicos para fortalecer a sua musculatura. Então toda a base musical, artística, você não vai receber. Numa aula de canto com fonoaudióloga, você vai fazer apenas exercícios focados em desenvolver o fortalecimento da sua musculatura. Tá bom? De novo, não estou generalizando, não estou dizendo que com todos os fonoaudiólogos seja dessa forma, mas a grande maioria é assim, principalmente os famosinhos aí, tá bom? É que virou esse boom de fonoaudiólogo dar aula de canto porque pegaram alguns artistas famosos e aí usa isso como marketing. Então cuidado. E aí a dica para você, professor de canto, você precisa saber explicar esses detalhes, tá bom? Apesar de existir uma competição que deveria ser saudável, às vezes um profissional fala mal do outro, onde, na verdade, todo mundo deveria entender o seu limite ético profissional e saber o que cada um faz. Isso sim é a forma correta, tá bom? É importante você, professor de canto, entender que ser professor não é apenas entender de música, não é apenas entender de musculatura, não é apenas entender de qual vocalize eu faço primeiro e faço depois. Ser professor de canto depende do conhecimento de várias áreas de pesquisa, várias áreas de estudo. Não é simplesmente sentar no piano e fazer uma escalinha e achar que é tudo isso e agora vamos cantar uma música. Tem muito mais coisa por trás. Então você, professor de canto, precisa se posicionar, precisa saber como se colocar para também vender o seu material, tá? Se você é o tipo de professor que não tem esse conhecimento ainda, que não sabe qual a função da acústica dentro da aula de canto enquanto eu estou fazendo um vocalize, se você não tem uma escuta funcional dos seus alunos e não sabe o que é isso e não consegue perceber o que ele está fazendo, procura um curso. A gente já tem algumas pós-graduações no Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem na Faculdade Santa Marcelina. Eu sei que em Salvador tem uma, também não conheço a fundo a qualidade dessa pós-graduação lá, mas eu sei que já existe. E cursos de pedagogia vocal, a gente tem vários, tem inclusive o meu de pedagogia vocal do método Singer Teacher. Procura conhecimento, procura estudo, procura curso livre de formação, procura cursos de pedagogia vocal. É isso que vai fazer você desenvolver a sua carreira. A graduação em música, ela vai te formar como professor de canto? Não necessariamente. Provavelmente você vai encontrar algumas matérias na faculdade de música que vão te ajudar, mas não necessariamente você sai de lá como professor de canto, sabendo tudo isso que eu estou falando para você, de acústica, de escuta funcional, de roteiro de estudo, de como funcionam os vocalizes dentro da voz do aluno, qual a melhor execução de um roteiro para o seu aluno, para cada perfil vocal, tudo isso você vai ter que buscar. Tá? Não adianta achar que eu vou fazer uma faculdade de música e todos os segredos da face da terra não vai rolar. Não vai acontecer assim. Você precisa continuar estudando, praticando, buscando formação, mas é importante entender qual é o seu papel. Cantor, fono, professor de canto, de onde vem a formação de cada um de vocês. É isso que é importante a gente entender hoje. Ok? Se inscreve aí no canal, a gente tem dicas e vídeos toda semana. Se tiver algum comentário, coloca aqui embaixo, clica aí em todas as notificações e aqui na descrição do vídeo tem outros materiais para você também desfrutar, tá bom? É isso, te vejo no próximo. Tchau, tchau!